Olá, eu sou a Beatriz e eu sou pesquisadora e produtora de conteúdo sobre videogames. E nós tivemos um papo hoje sobre o videogame na sociedade, o que é o videogame hoje, qual é o futuro dessa mídia, e foi muito legal, muito esclarecedor, inclusive para mim, que eu vou sair com várias questões daqui para pensar bastante. Oi pessoal, esse é o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Se você quiser acessar todas as conversas sobre a natureza humana, sobre tudo que a gente faz ou pensa, vá no quemsomosnós.com.br e escolha a plataforma que você quiser. YouTube, podcast, Spotify, você escolhe. Hoje nós vamos encerrar a série sobre cultura pop. Saindo um pouco dos quadrinhos, a gente vai tentar entender como é produzir e fazer um jogo, um game. E por que esse cenário dos games é tão forte no mundo? Hoje é um big business. Aqui com a gente, para ajudar a explorar um pouco esse universo, a designer e produtora de games, Beatriz Blanco. Quem é você? Eu sou a Beatriz Blanco, eu sou professora, pesquisadora com foco em jogos digitais e críticas de jogos, produzo conteúdo sobre isso. Agora, outras coisas também? Claro, isso é o que além você, do que eu trabalho, isso é né? o que Lógico. Você faz, a gente está tão condicionado. Vamos lá. Eu sou fã de Star Trek e literatura de ficção científica. Eu gosto de filmes de terror também. E de cachorros. Sou uma pessoa bastante introspectiva, gosto mais de ficar sozinha do que ficar com pessoas. Acho que por isso que eu fui trabalhar com joguinho computador. Mas eu também gosto de pessoas, porque tem o lance de dar aula, então... Você é obrigada a enfrentar as pessoas. Mas eu acho que foi bom, assim, porque eu era muito tímida, né? Então, quando eu comecei a dar aulas e trabalhar com vida acadêmica... Você teve que... Tive que lidar com isso. E vamos hoje lá, eu gosto bastante. Vamos lá voltar. Lá para trás, então. Você nasceu em São Paulo, é isso? Nasci em Nova Odessa, interior de São Paulo. E daí? Você estudou lá, fez tudo lá? Vai me contando. Tá. Eu estudei lá até o ensino médio, depois eu fui fazer faculdade na Unicamp, em Campinas. Eu estudei Mediologia, que é um curso de estudos de mídia lá, né? Na época eu queria trabalhar com cinema, porque eu gosto muito de cinema, sempre gostei muito. E na faculdade eu me aproximei bastante de jogos digitais, que era uma coisa que eu sempre curti como consumidora, mas eu nunca imaginei ter um contato mais de trabalho com isso. Aí eu tive uma experiência trabalhando com animação, eu trabalhei num longa de animação, depois comecei a trabalhar fazendo jogos educativos no laboratório da Unicamp mesmo. Eu desenhava jogos em Flash, que eram usados em escolas, assim. E foi o início do meu interesse com questões de expressão e interatividade. Quero voltar. O teu interesse, você foi para fazer cinema, é isso? Eu gostaria de ser cineasta quando eu entrei na faculdade. O teu interesse por cinema veio dessa coisa que você estava falando, de ser introspectiva e... Bastante. Meus pais gostam muito, né? Meu pai gostava bastante, minha mãe também gosta, então a gente sempre viu muitos filmes com eles. A gente sempre foi muito incentivado a ver filme, a ler e a jogar também. Eu comecei a jogar videogame com meu pai, eu tinha 4 anos de idade. E todo mundo... o que você jogava? Jogava muito Atari. Bom, só tinha Atari naquela época. Só tinha Atari. Depois o meu pai trabalhava na IBM, meu pai trabalhava com análise de sistemas. Eu tive computador muito cedo, bem antes até de amigos meus. E aí ele começou a trazer jogos de computador, eu jogava muitos Adventures da Sierra, assim, que eram super populares nos anos 90, que eram jogos de história, de mistério. E minha mãe gostava muito desses jogos, minha mãe joga muito videogame até hoje, né? E aí ela gostava de botar os filhos para jogar junto com ela. Então, como a gente não sabia muito inglês, ainda tudo, ela ia além dos jogos, falando pra gente, e a gente ficava ajudando ela com as pistas. E aí era isso, sempre teve essa coisa, além de eu ser bem introspectiva, tímida, sempre teve essa coisa na minha família de consumo de mídia ser uma coisa muito coletiva. Então a gente via filmes juntos. Legal isso. Minha mãe botava os filmes que ela gostava, ela adora Indiana Jones, ela adora Star Wars, ela botava pra gente ver criança e ia explicando. Meu pai também curtia muito, então a gente acabou fazendo
essas coisas todas juntas, e daí veio o meu interesse, porque eu curtia passar o dia inteiro no meu quarto lendo e desenhando. Lendo ficção científica, né? Ficção científica eu gostava muito, ainda gosto bastante, mas eu tive na adolescência a fase dos romances do século XIX também. Eu li tudo da Jane Austen que caía na minha frente, e muita literatura russa, porque meu pai adorava, então eu li muito Dostoiévski, Tolstói, não entendia muito direito, depois quando fiquei mais velha eu li de novo. Quando é adolescente não tem a menor chance Não, de entender. não, mas eu adorava, eu achava muito bem escrito, muito envolvente. O que é verdade. E aí, hoje eu estou muito na ficção científica, mas vem muito daí, assim. Então foi isso, era um processo, né? Meu pai tinha muitos livros em casa, né? Minha casa sempre cheia de livro. E ele incentivava a gente pegar a ler. E eu gostava muito de histórias. Então eu tinha essa coisa de, você cineasta, não era nem tanto por preferir cinema videogame, depois eu entendi isso. Videogame não era um mercado no Brasil, quando eu era adolescente, né? Fazer filme era uma coisa que me parecia mais possível. Eu acho que não era só no Brasil também. Ainda não era o que é hoje, no sentido mesmo do raciocínio. Era mais joguinhos, né? Era mais não sei o quê. Não era tanto... Hoje o videogame é um filme, é uma história longa. Já tinha bastante coisa interessante. Mas o problema era isso, não era muito mainstream, né? Pelo menos aqui no Brasil. E no Brasil era um mercado muito paralelo. Tanto que a maior parte dos jogos você acessava no Brasil via pirataria, né? Nos anos 90. Quem que trazia jogo pra você era seu tio que ia pro Paraguai, ou um conhecido que trazia de lá. A gente não tinha um mercado de distribuição tão forte. Então fazer videogame pra mim era uma coisa que é muito impossível. Só se eu tivesse tudo nascido. Mas você queria ou nem pensava? Eu nem pensava. Eu achava legal os jogos, mas eu pensava assim... Nunca pensei profissionalmente. De mas fazer, você só achava, não, eu achava bacana. que isso era uma coisa para quem nasceu nos Estados Unidos ou no Japão, assim. Então... O que era verdade? O que era... Na época, não era muito longe da realidade. Na época era verdade. Então não me pareceu uma escolha de carreira possível. Assim, quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz mestrado em artes visuais, eu estudei web art, porque na época, estudar videogame não me parecia uma coisa academicamente viável. Ou tinha vergonha? Tem uma vergonha acadêmica. De falar, o game não é sério, né? Eu tava numa faculdade de artes, né, de artes e mídia, videogame não era um assunto lá. Eu falei, meus amigos... já acham que eu sou a nerdona que curte cultura mainstream, assim, perto deles. Se eu for fazer videogame... E aí eu estudei web art, linguagens interativas, né? Obras que tinham a ver com videogame, na forma, né? Tem paralelos, mas eu não estudei videogame, eu fui meio covarde. Mas assim. tinha? Não, na Unicamp, não tinha, na época. Tinha professores interessados nisso, mas não tinha uma linha de pesquisa em videogame sólida. Hoje tem. Hoje tem? Hoje tem. Hoje tem pessoas lá produzindo, fazendo livros sobre videogame, né? A Júlia Stateri, que é a editora do livro que eu estou publicando agora, que eu organizei junto com o Lucas, que é um amigo meu que também é pesquisador, ela é doutora pela Unicamp, então ela fez todo o processo acadêmico lá em games, né? Então hoje tem, hoje rola, mas na época... Nada. Não, era muito tímido. Eu demorei para descobrir que isso era uma área viável. Então eu via como assim... Mas eu não sei se você demorou, eu acho que demorou para ser também uma área viável. Eu acho que o boom tá sendo agora, assim. A gente tá na melhor fase, eu acho, desse tipo de produção no Brasil. Vamos lá. Aí você, jogadora, sempre, não é isso? Sim, sempre. O tempo todo, sempre foi jogador, estudava... outras coisas rodeando o game, mas não era uma coisa que te passava pela cabeça a trabalhar, ok? Era uma coisa que você fazia depois da faculdade, é isso? Que você... Sim. Era teu lazer. Era meu hobby. Isso, muito bom. Você jogava online com outras pessoas? Não, jogava mais sozinha mesmo? Mas com grupos de amigos, com os meus irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão. E a gente tinha um grupo de amigos que frequentava a nossa casa, né, até hoje. E eles jogavam com a gente, eu ia muito para evento, né? Evento de anime, de cultura pop, então eu tinha um grupo de amigos. Você vestia de cosplay? Eu já fiz cosplay. Não, cosplay eu nunca fiz. Na verdade, eu gostava de usar visuais japoneses, assim. Era meio que um cosplay, né? Eu gostava de... Tinha uma moda que eram as meninas que falavam lolitas, né? Que elas usavam roupa de época, como se fossem bonecas. Como eu gostava muito de literatura do século XIX, eu curtia. Então, esse tipo de roupa eu já usei. Mas minha irmã fazia cosplay. Ela fazia cosplay de um anime que chamou One Piece. Ainda tá passando.
E aí eu ia eu, minha irmã, meu irmão, e a gente tinha um grupo de amigos e sempre... Os três curtem. Exatamente para o mesmo lado. Curtem. Mas acho que tem a ver com a tua mãe e com o teu pai, né? Sim, jogam muito até hoje também. Tá, vamos lá. Aí em que momento... Aí você começou a trabalhar com o que naquela época? O meu primeiro emprego eu fui estagiária num longa de animação. Eu era assistente de animação, então eu ficava retocando o desenho dos artistas, finalizando, fiz um pouco de colorização. E aí, já no segundo emprego, eu trabalhei com games. Eu fui designer num laboratório de games na Unicamp. E depois disso, eu fui para outra área. Eu fui para editorial. Fui trabalhar com infografia na Editora Abril, assim. Totalmente diferente. Abandonou? Não, porque eu dava uma puxada. Eu trabalhei na Exame.com. Economia, super sissudo, nada parece com games. Mas a gente fazia alguns joguinhos em Flash lá. Então era a época do Flash na internet. Eu lembro que eu fiz um jogo sobre como você comprar a sua casa, fazer financiamento da casa. Então a gente fez com os bonequinhos. Interessante. Como se fosse um jogo de tabuleiro. Fizemos outros sobre questões, jogos de pergunta e resposta sobre política internacional, economia. Então eu fazia uns joguinhos assim, eu dava uma puxada. Mas não era totalmente dentro também. Era mais em design digital. Outras coisas. Mas era o que pagava as contas, né? Sim, em paralelo a isso eu estava fazendo mestrado estudando interatividade, né? Lá na Unicamp? Na Unicamp também. Viajava. Ficava entre todo Campinas e dia, São Paulo. Aqui a Editora Abril, onde era aqui na Marginal? Na Marginal. Eu ia uma vez por semana. Fazia disciplina. Bom, menos mal. Trabalhava durante o dia na redação, madrugava escrevendo uma dissertação. Foi 2 anos e meio disso. Nossa. Mas deu certo. Terminei. E aí, depois disso, que eu comecei... Como eu gostava de videogame e escrevia sobre arte, né? Eu fui convidada a colaborar em blogs, assim. Tipo, por que você não escreve sobre videogame de uma perspectiva da arte? E foi bem na época que teve o boom dos jogos independentes. Que tinham propostas artísticas expressivas, né? Tem propostas artísticas expressivas muito interessantes. Fora do videogame hegemônico. E eu comecei a me interessar muito por esse videogame independente. E comecei a escrever muito sobre isso. E aí que eu comecei a trabalhar como freelancer, né? Fazendo um texto aqui e outro ali sobre essas questões do videogame independente, videogame comportamento. Que o meu foco não é tanto esse videogame da grande indústria, né? Eu gosto muito de falar do videogame local, das pessoas que produzem para comunidades específicas, né? Eu tô bem nessa pegada. E aí, nisso, começou a surgir a minha ideia de uma pesquisa de doutorado. Eu não estou no doutorado ainda, mas no momento eu estou desenvolvendo meu projeto, que é o que eu quero entrar, que é voltado para videogame e expressão de gênero. E aí, hoje, eu tô totalmente focada nisso. E tem? Tem muito. Tem muito, tem todo... Eu não entendo quase nada, fora o FIFA, essas coisas assim, que é exatamente ao contrário do que você está falando, eu não entendo quase nada. O videogame está passando por um momento muito especial, assim, que eu acho que é uma maturidade da mídia, que começou-se a discutir outros públicos dentro do videogame, né? As mulheres não começaram porque isso acontece desde os anos 90, mas o movimento feminino dentro do videogame começou a ganhar força, porque ainda era um ambiente muito excludente para as mulheres, né? Os jogos são muito erotizados, né? Os jogos mainstream, e o ambiente online não é muito legal. Quando você me perguntou se eu jogo online, então eu evito. Por quê? Porque não é muito legal para mulher, não. Hoje melhorou bastante, mas ainda não é bom. Mas no sentido de assédios? Assédio, você é xingada, sai daqui, mulher não sabe jogar direito. É verdade? Então, assim, as poucas vezes que eu jogo online, eu jogo em jogos que eu não interajo com a voz e eu uso nomes neutros. Que não dá pra saber se eu sou homem ou mulher, porque quando você é mulher jogando... Então, eu nunca gostei, porque eu não tenho muita paciência. Posso parar? Por quê? Por que as pessoas... Eu não, sem tentar ser preconceituoso, ao contrário, né? Porque tem gente horrorosa de todos os jeitos, não só nos gamers e não no ambiente online. Mas assim, por que você acha que tem uma concentração talvez um pouco maior desse tipo de coisa em game? É uma questão da história da mídia, né? Quando o videogame começou, nos anos 70, até os anos 80... ele não era visto como um produto para meninos. O videogame era visto como um produto para famílias. Você pega a publicidade da Atari, lá atrás, tem famílias jogando.
a maior parte das peças publicitárias da Atari são famílias, né? Muitas a menina, a filha tá com o controle, a mãe tá com o controle, tem peça que é o namorado e a namorada no fliperama e quem tá jogando é a namorada e o namorado tá olhando. Não era posicionado como um produto para meninos. E foi assim por muito tempo. Só que E os jogos eram jogos, sim, né? Eu tenho catálogos antigos. Pitfall, eram jogos simples, assim, que servia para qualquer um mesmo, né? Não era uma coisa tão dividida, mas em 83 a Atari quebrou. E não foi por questões de posicionar jogo para família. Ela quebrou porque a Atari não tinha muito critério na hora de licenciar os jogos. Qualquer um podia desenvolver um jogo para Atari. Então eu podia no meu quintal desenvolver e botar no mercado. E o problema foi que começou a ter uma avalanche de produtos de baixa qualidade e o videogame foi perdendo credibilidade com o tempo. Porque tinha tanto jogo ruim no mercado que as pessoas meio que desanimaram de comprar. Além de tudo, a Atari foi uma empresa criada e gerida por hippies. Eles não tinham departamento de marketing, eles não tinham RH, não tinha nada. Era uma coisa que sempre ficou na garagem. Tinha aqueles cartuchos também, né? Sim. Que funciona, tinha muito cartucho pirata tinha também. Muito. E que aí estragava o console. Exatamente, porque eles não tinham controle. Era isso, era uma empresa ela nasceu na contracultura, ela foi contracultura até o fim. E aí o que aconteceu foi isso, quebrou, não era um modelo de mercado viável por má gestão. Só que quando ela quebrou, a Nintendo pensou, né, ela entrou no mercado em seguida, e a Nintendo pensou que o problema talvez fosse o posicionamento, que seria mais legal você posicionar videogame para meninos como brinquedo. Por quê? Porque nos anos 80 a gente teve uma crise econômica mundial também. E as pesquisas de mercado da época concluíram que as pessoas param de comprar eletrodomésticos, produtos de lazer, mas elas não param de comprar brinquedos. Pelo menos em datas como Natal, Dia das Crianças, né? As pessoas compram brinquedos para os filhos. Uhum. Então eles tiveram essa ideia do marketing de posicionar como um brinquedo para meninos. Aí você pega a publicidade dos anos 80, 90, já mudou. É só menino com o controle na mão. É outra coisa. Mario, as mulheres. Né? E o Mario. Sim, foi uma construção do mercado. Logo em seguida entrou a SEGA. E a SEGA, para concorrer com a Nintendo, resolveu posicionar o videogame como um brinquedo para adolescentes e jovens adultos. Então eles bateram muito numa ideia de publicidade que era, tem que ser pra gente durona. Você pega as publicidades da SEGA dos anos 90, era tudo com aquela coisa de CB10, né? Então, homens musculosos, armas, sangue. Eles têm uma peça até que é icônica, assim, mas ela é horrível, que é um menininho jogando com o pai um jogo de luta escrito violência doméstica, em letras vermelhas em cima. Então, era esse o clima. E aí, o videogame ficou posicionado como uma coisa muito de macho. Quando percebeu-se isso, nos anos 90 teve um movimento forte para trazer o videogame para as mulheres, foi um movimento de acadêmicos com a sociedade nos Estados Unidos, chama Girls Game Movement, tem produção extensa de literatura que eles fizeram sobre isso. Só que aí já era que eles tinham uma preocupação que tipo, putz, a sociedade está se informatizando. Se mulher não jogar videogame, elas não vão saber usar computador. Se a menina não se interessar por videogame, elas vão ficar desempregadas a longo prazo. A preocupação era essa. Uau! E foi muito pensado em, vamos fazer videogame para mulher porque a gente precisa que elas se informatizem logo cedo, né? E aí o que aconteceu foi que nesse momento que começou a ter esse questionamento, a comunidade começou a ser muito reativa. Do tipo, não, isso aqui não é coisa de mulher, não. E essa tradição reativa da comunidade... dura até agora. Dura até agora. Eles veem como um espaço da masculinidade idílica. Mas não é por causa dos games famosos, que é sempre guerra, sim, tiro... Mas a origem disso... Fora futebol, né? Sim. Mas aí ficou, né? Sim, a origem disso vem desse posicionamento de mercado, e né? aí Então, vai reforçando, né? Matar e tal, que é tido como um universo masculino. Exatamente. Então, assim, a minha ideia, né, de pesquisa e o que eu me esforço hoje na minha produção é tentar entender esse processo histórico. Porque a gente tem uma noção que o videogame é assim porque ele sempre foi assim. Nenhuma mídia é assim porque Deus falou a mídia vai ser assim. Ela tem uma construção histórica por trás que é esquecida, né? Perfeito. Então, sim, tem essa coisa do videogame mainstream ser muito militarizado, muito... É sempre matar alguém, quase sempre. Guerra, conquistar, do não sei o quê, do não sei o quê, não é isso? A Anna Entropy, que é uma produtora de games, uma desenvolvedora e pesquisadora que eu amo, ela fala num livro dela que ela chama esse tipo de videogame de homem branco atirando em coisas. Que ela fala que é uma grande categoria que abarca muitas coisas, e é isso, sabe? Isso fora futebol, né? Fora esporte, Sim. Talvez seja, eu não sei, vou chutar, mas talvez seja o principal em termos de business, não é hoje? Sim. De dinheiro. Sim, e tem uma questão também, né, que hoje a faixa
etária média do gamer hoje é entre 30 e 35 anos. A gente acha que é mais novo, mas não. A média do mercado é entre 30 e 35 anos. E as crianças? Não jogam mais? Jogam, mas quem tem o poder de consumo são esses jovens adultos que cresceram com videogame e consomem até hoje. E aí, o que acontece? Para fazer um jogo é muito caro. Para você manter esse público jogando, o apelo à nostalgia é um bom mecanismo, porque essas pessoas trabalham, ela não tem tanto tempo para ficar envolvendo num jogo e testar um jogo super experimental, diferente. Então, o mercado joga muito seguro. Com aquilo que ele aprendeu quando ele era moleque lá atrás. Exatamente, por isso que você tem franquias de jogos. Você reproduz. E eles ficam vivendo série 1, série 2. Exatamente. Tem jogo que nem o Mortal Kombat que está na edição 11. Então... Que na verdade é isso, o cara tá jogando, quem tá jogando, ele tem 30 anos, mas quem tá jogando é ele com 15. Exatamente. É isso. Então isso tudo pesa nessa questão da comunidade, ter um aspecto tóxico, sim, que é excludente com mulher, não só com mulher, com qualquer coisa que meio que desafia esse modelo de videogame que foi estabelecido nos anos 90 e dado como padrão, né? Mas você disse que tá mudando. Tá mudando. Pouco, mas tá mudando, hein? Sim. Com a popularização das ferramentas digitais de 2000, 2010 para frente, ficou mais fácil qualquer pessoa fazer videogame em casa. Hoje em dia, se vocês estiverem assistindo e quiserem fazer um videogame, aí vocês conseguem. Tem ferramentas que você não precisa programar nada e são totalmente gratuitas, né? Quais são? Fala para as pessoas. Putz, tem várias. Tem o Bitsy, tem o Twine, tem Construct, Monogatari... Procurando assim, você acha. Que o cara vai lá e faz o jogo sozinho em casa, no computador. Mas não precisa ser um programador fantástico, um ignorante que nem eu consegue. Qualquer pessoa, sem saber uma linha de código. E com isso, muita gente começou a produzir videogame contra-hegemônico, né? Então hoje a gente tem jogos que falam de depressão. Mas são bons. Porque uma coisa é o assunto. Uma coisa é o assunto, a outra coisa é a qualidade do game. Sim, tem horríveis... Tanto visualmente como a história do game e tal. Tem jogos ruins dessa leva, lógico. Qualquer movimento de contracultura vai ter muita coisa lixo produzida no meio. Mas tem coisa muito boa também. Tanto de pessoas que são desenvolvedores, que têm essa linha mais alternativa, quanto de pessoas que começaram a fazer jogo em casa, né? Tem jogos lindíssimos, tem o To The Moon, por exemplo, que é um jogo que foi super comentado. Ele foi feito numa dessas ferramentas gratuitas na RPG Maker. E é um jogo que discute morte e luto de uma forma super delicada. Foi um baita sucesso, vendeu muito. Depois eles até fizeram um remake assim do jogo, uma versão mais... Mas é um exemplo, né, de jogos que tem jogos muito bons, sim. E justamente porque pessoas que estavam fora desse ciclo da indústria, que não dominavam, né, começaram a fazer coisas totalmente diferentes. E aí que a minha pesquisa entrou. O Brasil é bom nisso? Tem coisas muito legais sendo produzidas no Brasil hoje, tanto independente quanto numa linha mais mainstream. Tem um festival que rola em São Paulo, tá para acontecer todo ano, que é o Big. É uma mostra de videogame independente. Na verdade, ele mostra o independente com pegada bem comercial mesmo, né? São jogos independentes porque são de pequenas desenvolvedoras, mas eles vendem bem e estão em grandes meios de distribuição. E todo ano tem coisa muito interessante do Brasil lá. A gente tem estúdios produzindo muita coisa legal e tem gente produzindo na cena alternativa muita coisa legal também. Eu acabei de fazer uma curadoria no Sesc Itaquera com mais 2 pesquisadores e a gente trouxe muito jogo brasileiro lá, que era totalmente independente, que discutia questões fora do videogame hegemônico, assim. A gente fez uma mini curadoria sobre violência, outra sobre política, sobre sexualidade, sobre introspecção e afetividade. E tinha jogos brasileiros em todas elas, assim. Então, tem muita coisa. É mais legal esse ambiente de game do que eu imaginava. É muito legal, não é porque eu tô nele, assim, que eu tô... mas tem coisas horríveis também, não vou mentir, mas tem coisas muito legais. Então, mas é mais maduro, talvez seja essa a palavra. Sim. Eu acho que eu tinha uma imagem mais preconceituosa. Eu acho, e isso foi uma coisa que eu falei muito, assim, depois que rolou o caso do tiroteio lá em Suzano, na escola, né? Que o grande problema, o videogame foi apontado como culpado, né? Lógico, eu tinha apostado quanto tempo ia demorar, assim, acho que foi questão de horas. E eu percebo que um problema da mídia, nesse momento,
é que muita gente não joga, então as pessoas ainda têm uma visão muito exótica do videogame. Eles acham que é uma coisa meio... É isso, que é meio de criança, ou que é só ou que é muito violento. Exatamente. E não dá pra negar que esse é um problema do videogame. Inclusive, uma pauta que eu tenho aqui, a gente precisa discutir esse problema de forma mais madura. Mas ele não é só isso também, né? Mas como ele ainda não é uma mídia que tá... Ela tem um grande alcance, é uma indústria enorme hoje. Hoje é big business, não é? Exatamente, mas ela ainda não é tão presente na grande mídia como outras mídias, até porque eu acho que o sistema de distribuição dela fica meio fora, né? Música precisa passar pela TV para ser distribuído, cinema, mas o videogame não. Ele não, mas hoje tem campeonatos mundiais que são transmitidos. São transmitidos, sim. Tá certo? Não só pela internet, mas em TV a cabo. Mas etc. são bem os campeonatos, né? Os jogos competitivos são bem os que tem tiro, então tem esse lado também. É o que fica... Que fica a imagem. É que são os mais conhecidos, Exato. etc. Agora, então, já que você tocou nesse assunto, tem gente que acha que existe sim uma influência de violência se a pessoa cresce achando que pode atirar sem consequências, né? Exatamente. Desde criança. E tem gente que diz que não tem nada a ver. Né? Tem os dois... Sim. Tem os dois lados. Não tem nada a ver. As pessoas sabem diferenciar o que é o mundo irreal do que é o mundo real. Qual que, pelos seus estudos, onde que você está? Eu tô no meio, não é bem no meio. Vamos lá. Eu não acho que existe uma relação de causa e efeito entre mídia e violência, porque não dá para você estabelecer essa causalidade, né? Pelo método científico, vamos assim dizer. Seria uma tarefa impossível, você não consegue mensurar isso. Pela quantidade de variáveis que existem. Exatamente, claro. Né? Tem um estudo clássico que eu gosto muito, que ele foi feito no pós-guerra sobre se a literatura torna as pessoas empáticas. Como eu pesquiso empatia no videogame, eu passo muito por ele também, que tentaram entender se a literatura torna as pessoas empáticas. E o dado que eles usaram foi que, assim, impossível, porque a gente teve casos que nem o Holocausto, que a parcela da população que escondeu pessoas em casa foi muito menor do que as pessoas que liam. Então, não, é a mesma coisa. Não dá para tirar a conclusão. Exato. Né? Quem vai fazer um ato de violência é uma parcela insignificante perto do universo das pessoas que jogam videogame. Então, você não consegue estabelecer essa causalidade. Porém, eu tenho uma briga que o videogame comece a ser tratado como mídia e que seja feita crítica de mídia séria em cima dele. Isso é discutir videogame nos contextos culturais em que ele está inserido. Eu acho que o videogame, em determinados contextos, ele pode ser violento e ele pode ter uma comunidade tóxica em torno dele que vai acarretar uma série de problemas, né? Então, a gente sabe que tem pessoas que têm uma relação com o videogame muito competitiva, que elas usam aquele videogame como uma ferramenta para elaborar a violência delas. Para mim não é um problema, você pode usar a ficção como ferramenta para elaborar qualquer coisa. Qualquer coisa, a violência que você tem dentro de si. Todo mundo tem violência, eu acho que negar isso é pior. O problema é que quando a única ferramenta emocional que você tem para lidar com isso é um jogo que você dá dando tiro na cabeça dos outros. Você falou de sem consequência. Tem questões do game design de alguns jogos que são preocupantes, né? Eu acho que não tem problema um videogame retratar a violência. O problema é que quando ele retrata essa violência sem consequências. Então tem jogos que mostram muita violência, mas eles mostram a consequência dessa violência, né? Então as suas escolhas de violência têm um peso na narrativa. Tem jogos em que isso vai implicar num final ruim, ou seu personagem ser punido de alguma forma. Não pode ser uma questão mas só... não é o que acontece nos grandes, nos big... Até os grandes hoje estão mais preocupados com isso, mas por um tempo não, de fato. Vai lá, quanto mais você matar, melhor. Sim. Quanto mais violento você for, melhor, etc, etc, etc. Que, de novo, eu volto a falar, tem gente que acha que ok, né? Exatamente. Que é isso, só está liberando uma coisa, é uma fantasia. É que nem você falou, você gosta de filme de terror, tá certo? Gosto muito. Isso não quer dizer Exato. Tá certo, que você vai assombrar as pessoas por aí. E eu sou bastante crítica com filme de terror. Eu adoro ler teoria do cinema que discute filme de terror, porque tem questões também de violência. E de preconceito, de coisas horríveis no filme de terror, e a gente tem que ver ciente, né? Então, eu acho que o problema pra mim não é que um videogame não causa violência ou causa violência. Eu acho que a gente tem que começar a perguntar onde que o videogame está inserido numa cultura que glorifica a violência. Em que contextos esse videogame está?
Como o videogame é consumido hoje? Eu vejo como um problema muito sério também o fato que o videogame não tem espaço de discussão nos espaços em que eu acho que a educação midiática tinha que acontecer. Primeiro, casa, né? Muitos pais não jogam videogame com os filhos porque não conhecem e não sabem o que eles estão jogando. Perdem. Exato, porque perdem também. Mas dá pra treinar e ganhar. Mas às vezes ele não sabe o que tem no jogo, né? Eu sempre joguei videogame violento. Não era um problema na minha casa, mas a gente jogava na sala com os meus pais vendo e eles conversando com a gente sobre o jogo. Então eu sou muito fã do Mortal Kombat, joguei a vida toda. Mortal Kombat é um tipo de violência que já vai pra sátira. O cara arranca o olho do outro, quebra a cabeça no joelho, sabe? Umas coisas absurdas. Meus pais viam e eles falavam, tá, por que esse jogo é violento? E a gente, não, porque ele tem uma coisa da sátira mesmo, ele tem umas piadas. Ele é uma hipérbole da violência que acaba ridicularizando. No final você fala, realmente, é ridículo. Tem tanto sangue que chega a ser tosco, né? Você começa a ver Mas você chegou a sentir raiva jogando Mortal Kombat? Já, mas era aquela raiva do tipo, ai, droga, perdi. Nunca... A raiva de perder, mas não a raiva de estar matando, não. essas coisas. Pra mim é uma coisa muito, é que nem ver um filme do Tarantino, sabe? Tem litros de sangue que ali. Também é. Mas é aquela violência que ela é tão grande que ela acaba evidenciando o próprio absurdo, né? Da coisa. Mas eu tive essas conversas. Então, por exemplo, eu acho legal que a família converse. Participe. Na escola também, eu acho que videogame tem que ser discutido na escola. Se a gente vê filme na escola e discute os filmes, vai a peças de teatro, lê livros, por que nós não temos o videogame? Visto não é visto como um ato de cultura. Exato, não é visto como um produto cultural ainda. Não é. O videogame é visto como um brinquedo, às vezes de adulto, mas um brinquedo. Como escapismo puro, bobo. Exatamente. E isso é uma briga que eu tenho. Também um pouco, porque você mesmo se enquadrou um pouquinho no começo, você falou, não, mas eu era meio assim, então eu jogava videogame, ou então como alguém que está querendo se isolar e viver num outro universo. Exato. Né? Porque é uma questão que o contato que as crianças têm com o videogame hoje, quando a gente é socializado e entra em contato com o videogame, é muito esse, né? Então, tem pra você ver que nem tudo é 100% bom ou ruim, né? YouTube, por exemplo. O YouTube tem um lado que realmente juntou umas comunidades tóxicas ali. Tem youtubers que dão um péssimo exemplo. Sempre falo pros pais, vejam os youtubers que seus filhos estão acompanhando. Por outro lado, tem canais de YouTube que criaram comunidades muito legais em torno deles. Por exemplo. Pois é. E canais de YouTube de jogos, em que as pessoas vão lá e discutem jogos e interagem com quem está jogando e criam laços entre si e acabam frequentando eventos. Então, eu acho que o videogame tem um aspecto comunitário muito forte. Tem canais enormes. Mundialmente. Com ídolos, acho que é o maior, assim. Não é isso? Pode ser que eu vá falar uma besteira agora. Eu não sei se é o primeiro, o segundo ou o terceiro. Um dos maiores canais é sobre jogos. Eu não sei quem é o maior canal nesse momento, mas eu tenho certeza que tem alguém de jogos, pelo menos no top 3, assim, porque sempre tem. Então é isso. Tem um aspecto comunitário do videogame que é muito forte, né? E eu sou muito a favor de que a gente comece a pensar videogame como mídia, produto cultural complexo e como um elemento comunitário. Porque aí, respondendo aquela questão, eu não acho que ele cause violência. Eu acho que isso é uma... Mas eu também não acho que ele é totalmente deslocado desse processo. Mas ele também não quer dizer que ele seja um placebo que não faz nada. Porque senão Porque ele faz parte da estrutura social e cultural. Exato, senão eu vou estar sendo hipócrita. Eu estava falando que a publicidade de videogame influenciou como era visto. Se a publicidade influenciou, o produto é persuasivo também, né? Claro. Ninguém que estuda mídia vai poder dizer que... Mais até do que a publicidade. Total. Então, é isso. A minha posição é a causalidade absurda, mas também o videogame tem um papel no processo cultural. A gente tem que começar a contextualizar. Ao mesmo tempo, isso quer dizer, então, que ele tem que ser regulado de alguma maneira? Não sei. Porque... Não, regulado. Regulado não quer dizer censurado. São dois assuntos diferentes. Sim, a mídia, a grande mídia, de alguma maneira, tem que ser regulada. Sim, regulado sim. Não é isso? Regulado sim. Porque se você reconhece a importância cultural e a influência cultural, a sociedade, de alguma maneira, precisa regular. Sim. Regular, né? É importante essa palavra, porque as pessoas costumam misturar regular com censurar. Sim. A minha dúvida em relação à regulamentação não é nem que eu não tenha, eu acho que tem que ter sim. O problema é que como o videogame é um meio de distribuição, tem um meio de distribuição digital, nem sempre a regulação só funciona.
Então, tem é muito difícil, é difícil. Muito difícil. O jogo que é proibido no Brasil por N motivos, a galera acaba tendo acesso e jogando. Dá uma chicana e chega lá, Chega. né? Então eu acho que a regulação ela é importante porque ela tem um valor simbólico. E vou ser bem sincera, no videogame é só simbólico mesmo. Porque as pessoas vão conseguir... Não funciona, vão fazer o que quiserem. Sim. Mas além disso tem que ser discutido. Porque produtos culturais problemáticos vão chegar na mão das pessoas. E aí a gente precisa ter uma sociedade Já devem crítica. chegar, não é? Chegam. Tem jogos sobre estupro, tem jogos sobre genocídio, tem jogos horrorosos circulando por aí. É verdade? Sim. E aí a gente eles podem, não podem. Eles são ilegais, teoricamente, estão fora da lei, mas... Ou então em zonas cinzas, assim, sabe? Mas é isso, eles chegam. Então o que a gente precisa ter? Uma sociedade crítica preparada para saber fazer esse consumo de uma forma mais consciente, né? Porque só a regulamentação, no caso do videogame, ela é bastante ineficaz para lidar com a questão, assim. Lá fora como é? Tem a classificação etária, como aqui, e é o que dá para fazer. Ponto. Sim. E, lógico, as empresas que estão legalizadas... As grandes empresas, elas mesmas se autorregulam nesse sentido. Sim, elas estão sujeitas à legislação dos países, né? Mas não vem delas esses aí, né? Exatamente. Então, por exemplo, você fazer um jogo que é apologético à violência, você vai estar sujeito à regulação do seu país de origem. Mas isso não segura a galera que faz o videogame na garagem, né? E aí pode vir de tudo, vem de tudo. Eu pesquisando já achei coisas absolutamente pavorosas na internet. E o acesso a elas é bem fácil, assim. Por isso que eu falo Então não também... conta. Essa parte você não conta não o acesso. Conto. E é por isso que eu falo também que tem que estar sendo discutido como mídia, inclusive tem que estar visível o tempo todo, porque vai vir Mas está lixo. um pouco longe disso, né? Nós Bem estamos longe. bastante longe disso que você está falando. Bem longe. Para acontecer, porque é isso. Ele está completamente... Está na Deep Web, né? Na verdade, esse tipo de coisa. Às vezes nem na Deep Web, mas... Não, do que eu digo, ele está muito lá embaixo. Sim, né? ele não está no mainstream. Ninguém está muito preocupado com isso. Talvez... esses joguinhos, as crianças que estão joguinhos no iPad, né? Mas que não é isso que nós estamos falando, Sim. né? Então, realmente, você está me assustando, não sei se você sabe disso. Porque, de verdade, é fácil, né? Você falou, é fácil fazer o jogo, é fácil compartilhar ele. Sim. Pode ser com coisas abomináveis. Sim, e a gente não está falando, não está estudando, as escolas não falam mesmo. Ninguém fala, na Ninguém verdade. fala, e quando se fala, ninguém ouve especialistas, são com discussões ineficazes, assim. O Brasil está passando por um momento que tem gente, né, tem deputados propondo proibir o videogame violento no Brasil. Eu li a proposta e ri. Eu ri de verdade. Eu falei, tá bom, boa sorte. Primeiro, ele é um absurdo por si só, porque quem vai determinar o que é violento ou não? Vai banir o filme do Schwarzenegger, né? Chama censura isso. Total, é absurdo e ela é absolutamente boba e ineficaz. Porque não vai acontecer, né? E não está sendo um debate sério, porque o debate deveria passar por questões da escola, por questões de tornar o videogame parte do espaço público e discutir e fazer curadorias. E é um trabalho de formiguinha que tem meia dúzia de pesquisador fazendo, sabe? Conheço muita gente engajada no Brasil fazendo, mas assim, sei lá, são 30 contra o país todo. O resto. Não tem como. E essas discussões, elas não estão sendo maduras. O videogame está num momento muito maduro, tem coisas incríveis acontecendo na comunidade. Mas eu percebo que na hora que isso vai para a política pública, ainda não tem uma discussão séria, né, sobre... Vai demorar. Vai demorar, porque a gente está vivendo numa economia de atenção. A polêmica barata, ela chama muito mais atenção, né? Falar que o videogame é violento influencia a criancinha e vai tornar seu filho um zumbi é muito mais fácil do que você tentar discutir a complexidade do problema. Não só sobre esse assunto, sobre qualquer assunto. Sobre né? qualquer assunto. Tudo que é raso hoje, tudo que é raso, impactante, mesmo que completamente danoso, acaba tendo um destaque maior. Sim, tem uma antropóloga, Angela Nagle, ela escreveu aquele livro Kill All Normies, que conta sobre a ascensão do Trump na internet, né? Em 2016, e ela fala que a gente vive uma era da produção do capital cultural rápido, fácil e extremo. E é isso. Tem que ser rápido para viralizar, tem que ser fácil, então ele é raso e ele é extremo. Quanto mais você bater, mais chama atenção, quanto mais bobagem. Exatamente. Do seu ponto de vista e do meu
for acontecer, mais fácil ele se dissemina, né? Exatamente. E Estamos vivendo isso bastante no mundo, né? Sim, e tem tudo a ver com a cultura do videogame. Porque Por quê? Porque as comunidades do videogame estão muito engajadas nesse tipo de produção. Ah, é? Sim. Estou assustado de novo agora. Então, sabe por quê? Não, é verdade, porque o que você está dizendo é uma coisa assim... Se eu começar a juntar tudo o que você está dizendo, é para ficar um pouco pessimista, não é isso? A gente não está discutindo, o jeito que a sociedade está se organizando agora, se organizando não é a palavra, mas que as coisas estão acontecendo, é raso, e o videogame, que é uma avenida, até dentro das empresas estão gamificando as coisas. Sim. Você diz que isso faz parte dessa cultura do videogame. Faz, porque Então, muitas dessas comunidades, por exemplo, no caso da eleição do Trump, né, as comunidades gamers nos Estados Unidos tiveram um papel nisso. Porque eram grupos que tinham jovens, interagindo constantemente lá, e aí vem grupos e radicalizam essas pessoas, né? E é fácil por causa desse capital cultural fácil, rápido, extremo, que tudo é piadinha, tudo circula na forma de meme, todo mundo viu o meme da teoria, mas ninguém leu a teoria, então a discussão E fica o cara só acha aqui. que sabe a partir do meme, né? Exatamente. Então, há um esforço de membros da própria comunidade para reverter isso, né? Mas a gente está trazendo informações que são aprofundadas, são contraintuitivas. Precisa que mais de 5 segundos para o cara ler e ele não vai fazer. Então, às vezes eu vejo as pessoas falando, nós temos que entrar nessa guerra dos memes também. Eu falo, não adianta, porque o que a gente está propondo não é adequado para esse formato. Esse formato é para discussão rasa. A gente tem que criar outros espaços, né? Eu tenho um esforço de tentar criar outros espaços. Essa aqui era a questão desse programa aqui. Todo mundo fala assim, no YouTube tem que ter 3 minutos, 4 minutos. Eu falei, então não é um programa. Esse é outro programa. Esse programa não tem ele não vai ter 10 minutos, não vai ter 5 minutos, porque não dá para aprofundar. Exato. Né? E eu acho isso muito potente. Eu defendo muito, por exemplo, que os YouTubers ocupem esses espaços. YouTubers, pessoas que eu gravo podcasts, né? Pessoas que gravam podcasts, que tomem esses espaços, porque a gente precisa aprofundar o debate com urgência. Mas não vai ter nunca a audiência desses mais rápidos, mas se a gente nunca. Mas se a gente conseguir formar uma comunidade expressiva em torno dessas ideias, eu acho que elas têm muito potencial de transformação. Por isso que eu defendo muito a atuação local também. Essa coisa do videogame comunitário. De você criar espaços para as pessoas jogarem juntos e discutirem o videogame, curadorias locais. Existe um raciocínio para fazer o game, não é isso? Existe. Você pode me explicar? Porque eu quero saber mais disso. Já que o mundo está ficando assim, existe um jeito, não é isso? Como é que pensa? Porque tem essa ideia... Até que se usa isso em empresa, você usou lá na Exame de um outro jeito, não é isso que eu estou falando, mas essa ideia do... Você merece isso para merecer aquilo. Conta um pouquinho como é que parte, como é que é feito esse raciocínio básico, obviamente. Sim. De todas as definições de videogame, o que eu mais gosto é da Ana Anthrop, que ela fala que videogame é uma experiência definida por regras. Então, de jogo, né, no geral. Para você criar um jogo, você tem que criar um conjunto de regras que vão condicionar uma determinada experiência. Então, por exemplo, se eu quiser criar um jogo sobre CPTM às 18 horas aqui em São Paulo, pegar o trem, eu posso fazer uma brincadeira do tipo, é um jogo que eu preciso entrar no trem, mas as pessoas ficam saindo e não me deixam entrar. Então eu tenho que desviar. Eu estou criando um sistema de regras que vai simular uma experiência. Quando você está fazendo um jogo, a lógica é mais ou menos essa. Você tem que pensar no tipo de experiência que você quer ter. Se é um jogo que eu quero que as pessoas fiquem relaxadas e distraídas, tipo um Candy Crush, que você tem uma curva de aprendizado muito baixa, né? Muito fácil de aprender a jogar, então você fica... Não, eu quero um jogo que as pessoas fiquem ultra focadas e não pode desligar um segundo, senão elas vão perder. Então você pode pensar num jogo como Dark Souls, que é um jogo super difícil, que você tem que enfrentar vilões, e é um dos mais difíceis que tem, então ele exige uma atenção e uma curva de aprendizado bem acentuada. E quando você aplica isso para a empresa, tipo gamificação, é muito nesse sentido. Eu quero criar uma experiência e que deixe meus funcionários mais atentos. Você cria um sistema de regras que vai cobrar a atenção deles o tempo todo. Que qualquer desvio de atenção eles perdem. E aí, em cima desse sistema de regras, você cria mecanismos de compensação ou punição. Então, o videogame... É sempre assim. Ele funciona no balanceamento dessas coisas.
né? Na maior parte dos casos... Como que você faz para o cara não perder a motivação? Você porque tem um balanço ali, porque você não pode entregar fácil, porque o jogo Exatamente. fica bobo, ao mesmo tempo, se eu não consigo, eu desisto. Você tem que pensar sempre que para a pessoa ficar engajada, ela tem que ter um nível de desafio em que não seja muito fácil, mas que não seja difícil a ponto dela sentir que ela não consegue aprender aquilo. Então. Mas como que você sabe isso? É teste. Teste com gente jogando e tá, ajustes, conta. Não, é um processo... porque o negócio é difícil você saber o que o outro vai sentir. É um processo de muita tentativa e erro, de feeling, e lógico, tem teorias técnicas, mas a ideia do balanceamento é essa. É assim que a gente fica viciado em Candy Crush, porque o Candy Crush ele faz o seguinte, ele te dá a sensação de que faltou muito pouco para você ganhar. Do tipo, se eu tentar mais um pouquinho, eu ganho. E aí você fica. E aí você paga. Porque eles são jogos que você tem que pagar pra ter vida extra. E aí você pensa, não, além de você ficar várias vezes, na hora que esgota as vidas, você fala, eu vou pagar esse item aqui. Porque eu vou conseguir na próxima. Que aí eu vou conseguir porque só faltou um pouquinho, sabe? Isso é um balanceamento, é feito pra te viciar. Então o mecanismo é mais ou menos esse. É inteligente do ponto de vista de business, tá certo? Muito, muito. Mas aí é uma coisa que eu critico também. A gente tem que tomar cuidado com gamificação, porque nem todo engajamento é positivo. Às vezes você ficou engajado horas numa experiência que ela não te trouxe crescimento nenhum. Né? Você pode jogar um jogo horas, mas que ele vai te trazer um crescimento emocional, ou ele vai te proporcionar um lazer que é legal, né? Mas também você pode ficar num engajamento completamente vazio. Aí é um ratinho lá, né? Correndo na rodinha. Eu não acho que toda gamificação é positiva, nem que todo engajamento é positivo, que a gente tem que pensar muito criticamente esses processos também. Mas tem essa coisa da grana mesmo, né? Tem. De você compra isso para fazer aquilo, compra aquilo para fazer aquilo. E para criança isso é horroroso, né? Os pais não deixam, né? Para não entrar, porque entra numa maluquice, né? Sim. Entra numa maluquice. Não só criança, né? Eu jogava um jogo de cartas, né, de luta, de batalha com cartas, que eu me parei quando eu me toquei que eu tava gastando uma grana absurda nele. O que é batalha com cartas? Ele é... que eu não quero falar do jogo aqui pra não gongar o jogo, mas enfim. Ele é um jogo que ele tem monstros, né? Você tem cartas de monstros e você vai batalhando com elas, construindo estratégia. Era um jogo super estratégico, assim, bem incrível. Só que você tinha que comprar as cartas. Pra você ficar bom, você dá pra jogar gratuito, mas aí olha só. Gratuito você joga, só que você não fica bom que nem a galera que tá pagando, entendeu? Falei, vou comprar só isso aqui, né? Aí um dia eu olhei e eu tinha, sei lá, gasto R$300 com cartinhas no jogo. Eu falei, preciso parar com isso. Então mesmo eu que conheço esses processos, tô suscetível. Que racionaliza Exatamente. tudo isso. Na hora que você joga, você é igual a todo mundo. Exatamente. É interessante isso. Sim. Então, talvez discutir, olha só, talvez a gente ampliar a discussão sobre isso talvez não seja a solução, porque você que é uma das pessoas que mais racionalizou sobre isso também cai. Caio, mas eu consigo parar num determinado ponto. Eu percebi o que eu estava fazendo. Lógico, só... Mas o que te fez entrar? Entende o que eu estou falando? Sim, sim. Porque o grau que você tem de proteção é muito maior que o meu, por exemplo, ou de qualquer um que esteja aqui, ou tenho certeza que 99,99% das pessoas que vão nos assistir e ouvir também não tem esse grau de racionalização que você tem. Mesmo assim, você não conseguiu parar. Eu gostava do jogo e eu achava que ele valia a pena. Aí eu tive que ter um momento de racionalizar, que eu falei, não, realmente... Mas não é louco isso? Pensa bem. É louco. Mas aí eu pensei, não, de fato, o game design dele tá todo baseado em ganhar, porque até então eu tinha uma impressão de que você só pagava se você quisesse. Mas aí eu percebendo, eu falei que não, é impossível. Ele é um game design feito para que você tenha que fazer isso. Aí eu larguei, porque aí eu acho que é uma escolha de game design de experiência pobre. No sentido de riqueza emocional que a experiência vai me proporcionar. Mas é rica para quem criou o game, não é isso? Riquíssima. Porque você ganha uma puta grana. Exatamente. Mas a ideia de quem faz de uma maneira geral é ganhar dinheiro, não é? Claro. Portanto, é uma técnica isso, não é isso? Técnica. Isso já existe bem desenvolvido, não é só tentativa e erro, não é? Não só. É. Tem um fator forte de tentativa e erro, mas tem estudos, técnicas, muita teoria produzida sobre balanceamento. Como fazer isso para manter a pessoa presa né, assim, ao teu jogo. Tem até um termo acadêmico para isso, é o flow. Você ficar o tempo engajada naquilo o máximo de tempo, né?
Tem a psicologia positiva, que é toda uma teoria que está sustentando essa ideia. Que é uma teoria a qual eu sou bastante crítica também por isso. Porque ela é colocada como uma coisa tipo, super linda e legal, consiga engajar pessoas, mas você está engajando elas numa experiência significativa. Claro. Na verdade, você está ganhando dinheiro com a falta de proteção racional das pessoas. E às vezes eu já recebi, assim, propostas de consultoria que as pessoas me falavam: eu queria fazer uma experiência de gamificação para os meus funcionários porque eu quero que eles produzam 9 horas. E eu falo: por que você quer que essas pessoas produzam 9 horas? Isso humanamente é horrível, sabe? Ninguém vai produzir com qualidade 9 horas. As pessoas precisam de ócio criativo, elas precisam, sei lá, descansar, ter um equilíbrio. Então, entende, né? Claro. Também há uma sedução para esse lado. É uma ferramenta que pode ser usada... Exatamente, mas a ferramenta não... A culpa nunca é da ferramenta. Não, né? Não. Eu acho que tem um discurso em torno dela que é problemático em alguns aspectos. Mas isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa... Só vai conseguir desconstruir com uma sociedade crítica e... Não vai acontecer. Você sabe disso, né? Sei, mas tá bom. Senão eu vou largar a academia e eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu tenho que acreditar em algo. Mas agora, voltando lá. Então existe esse balanço entre recompensa e punição. Sim. E tem algumas que são quase filmes, tá certo? Assim, do ponto de vista da história, uma narrativa. Sim, tem jogos muito narrativos. Que vem Exatamente. Que hoje talvez sejam os mais importantes, sei lá, os mais vendidos, vamos assim dizer, né? E que existe gente até que fala que os longa-metragens serão, na verdade... Sim. Não é isso? Tem gente que tem esse olhar, né, que fala que está caminhando, que os games estão caminhando para ser longas-metragens, né? Assim, sim. Já são, né? Sim, já tem atores hollywoodianos que trabalham em jogos e tudo mais. Como que você vê isso? Eu gosto de jogos narrativos. Você acha que esse é o futuro do game, assim? Eu acho que videogame e cinema vão continuar sendo mídias separadas. Porque eu acho que tem questões de consumo deles que são diferentes, assim, da forma que você consome cinema, da forma que você consome videogame, eu não vejo elas se sobrepondo. Mas o videogame se aproxima muito do cinema, sim, em linguagem. O videogame até busca o cinema hoje muito como um meio de se validar. De não ser visto como brinquedo. Então, buscar uma aproximação com o cinema é uma maneira de tentar se posicionar... mais chique. Exatamente, como uma mídia artística, né? Tanto que surgiu o termo game art depois disso. Então, eu acho que as narrativas no videogame vão ficar cada vez mais fortes. A gente tem jogos com narrativas muito legais. Mais complexas, né? Sim. A gente tem jogos hoje com narrativas muito legais, muito interessantes. Mas eu ainda vejo como duas mídias bem separadas. Acho que o que cabe para a narrativa de videogame não vai funcionar. Não, é que nem aquela coisa de que o rádio vai substituir a TV. Não, claro. TV vai substituir o rádio. Isso nunca existiu. Eu acho que é mais ou menos a mesma analogia, assim. Não substituiu, mas a TV diminuiu a importância do rádio. Diminuiu e aí o rádio e o cinema diminuiu a importância do teatro. Importância que eu digo é influência. Influência. Você acha que o game vai diminuir a influência do cinema ou das narrativas, outras narrativas visuais? O cinema já está passando por um momento, né, que é a forma de consumo. Complicado. Eu acho que ele pode mudar a forma de consumo. Talvez, né, das pessoas consumirem de outras formas. Então, mais em casa do que indo no cinema em si, né? O streaming isso já está indo. Já está nesse caminho. Você pode ver um filme no videogames. Acho que sim. É a mesma coisa que aconteceu com o rádio podcast, né? Eu acho que o cinema pode procurar maneiras de se reinventar, mas não que ele vá acabar ou que as coisas vão se canibalizarem. Eu acho que não. Eu não acredito nisso também. Eu também acho que não. São linguagens muito diferentes. Elas têm similaridades, mas elas são bastante diferentes também. O gráfico, a qualidade gráfica dos games hoje está muito alta, de alguns, né? Sim. O aspecto narrativo eu acho que difere mesmo. O videogame ele depende muito de exploração para a narratividade dele acontecer, né? Outro tipo, então, por isso que a adaptação de videogame para cinema constantemente fica ruim. Elas são histórias que funcionam num formato mais exploratório. Então, isso mesmo, ia ser a próxima. Sim. Quando você sai do videogame e vai e tenta pegar uma história de videogame em cinema, não deu certo em nenhum caso. Porque, como eu falei, o videogame ele é a experiência determinada por regras.
A experiência, ela precisa Eu não sinto a regra, é isso? Quando eu estou no cinema, Exato. eu não sou punido, eu não sou recompensado, é isso? Você não tem a questão da exploração, das escolhas, né? Que são questões caras na narrativa do videogame. Então, por isso que eu acho que não, são formas diferentes de pensar a narrativa. O videogame se apropria muito do cinema. De linguagem de câmera, Isso. de representação. Hoje em dia, bastante. Bastante, mas não é da mesma forma que a TV se apropriou do cinema. Ainda são linguagens bem diferentes, assim, a meu ver. E por isso que na migração da adaptação quase sempre não funciona. Porque o gamer, quando ele está jogando, a pessoa que joga, o importante para ele é a experiência que, quando você vê no cinema, ela fica muito diminuída. Justamente porque a relação que você tem é outra. Porque é coletiva, né? E a questão do game é o que acontece com ele fazendo ali. Por outro lado, o cinema tem potencial para fazer experiências muito poderosas que não estão no videogame, né? Pegar um fenômeno de mídia grande recente, eu fui assistir o Vingadores, né, no cinema, na semana de estreia. As pessoas vibravam muito e aplaudiam, e você via que tinha uma experiência coletiva muito forte ali. Então, e não precisou do videogame, né? Eu acho que as questões vão ficar bem separadas, embora tenha esses cruzamentos, essas apropriações. Enfim. E como você acha que é o futuro dessa indústria? De videogame? É? Eu acho que ela vai começar, ela precisa, na verdade, olhar para outros públicos. Por exemplo, pessoas idosas. O videogame, hoje em dia, não contempla essas pessoas. Mas já tem empresas que estão olhando para isso, né? O videogame mainstream não contempla. Mas eu estava lendo sobre uma empresa na Alemanha que está fazendo jogos para pessoas com Alzheimer, que eles, inclusive, são prescritos com receita médica. Então, o psiquiatra, o neurologista, ele fala, você precisa jogar 30 minutos todos os dias durante, 2 meses, depois a gente aumenta. E jogos são produzidos com uma equipe médica ali para fazer Mas esse jogo. Mas a gente tem conhecimento para fazer isso? Tem. Do que tem conhecimento? Tem, já tem terapia envolvendo videogame, tem a Wii-terapia, que alguns fisioterapeutas usam, né? Que é o quê? Não sei. É usar o Nintendo Wii para, por exemplo, reabilitação de movimentos. Então tem. Então eu acho que assim, o videogame ele vai começar, para mim a indústria vai começar a se expandir para esse lado. Videogame... É uma boa ideia. Porque o videogame ele lida com o tempo, né? Você precisa de tempo para jogar. Tem muita gente que tem demografias com tempo ocioso, pouca mídia que contemple, né? Caso dos idosos, por exemplo, eles têm tempo disponível, muitas vezes eles não têm mídias legais para eles. Por que não olhar? Cruzada. Então, para que não olhar para esse público? Eu estava lendo uma desenvolvedora americana, não lembro se ela era americana ou canadense, no Twitter, que ela estava falando que ela desenvolve jogos para mulheres de terceira idade. E são jogos que tipo? Como é? De celular. E são jogos como se eles fossem simuladores de apostas, assim, que você aposta nos personagens, mas com as fichas do jogo não tem necessariamente a coisa de comprar, né? E eles funcionam super bem. Tava conversando com uma outra amiga minha, que ela trabalhou numa empresa de jogos para celular, que ela tava contando que eles faziam jogos que eram jogos de colorir, e que eles pensaram que eram jogos para criança, quando eles criaram. Só que aí descobriram que o maior consumo deles vinha de mulheres idosas, que gostavam de pintar, mas que já tinham problemas de coordenação motora e não conseguiam pintar em casa nos quadros. Ela fazia os quadros e pintava no celular. E foi uma demografia... Que nem aqueles livros de colorir, sabe? Exato. Que as pessoas faziam para ficar calma. Exatamente. E aí elas falaram, a gente tá com um público que a gente não estava esperando. E aí o jogo estava vendendo horrores para essa demografia. Então eu acho que é um mercado ainda muito a ser expandido e que inclusive isso vai ajudar a tirar essa ideia, o videogame é brinquedo e tudo mais. Então eu acho que agora o videogame ele vai começar a ocupar demografias. Outros públicos. Outros públicos e outros usos também. Como eu falei, essa questão médica é um potencial bem grande. É super interessante. Meu irmão, quando estava na faculdade, ele desenvolveu um joguinho que era para reabilitar a coordenação fina de pessoas que tiveram traumas, né, lesões nas mãos de alguma forma. E eu lembro que era um jogo bem interessante. Eu vi ele testando que eu usava o desenho, né? Então eu acho que isso é uma coisa que vai cada vez mais estar presente também. Você está fazendo isso? Porque é boa ideia, você tem que fazer. É verdade, né? No momento eu não estou fazendo. Mas deveria. Você deveria estar fazendo jogos desse tipo. Eu estou estudando também para demografias pouco contempladas, né? A ver com a minha pesquisa e aí a minha ideia de produção futura, eu quero fazer jogos sobre sexualidade para o público feminino. Você falou.
Porque Você estava estudando isso. a representação do sexo nos videogames ainda é bem ruim. E eu acho que os jogos... Tem muitas adolescentes que consomem jogos sobre romance. E eu penso, mas são um instrumento para você ensinar educação sexual e discutir questões da sexualidade. A adolescente mulher é muito complicado, porque o homem, ele vê pornografia, vê esse tipo de coisa, não é tão mal visto, né? É esperado, mas as meninas, elas têm pouquíssima mídia para lidar com a sexualidade. Tem a mesma, que é pornografia Tem a também. pornografia que também mas não que é ruim boa. pros dois. É ruim pros dois lados e as meninas ainda não têm nem tanto espaço para falar disso. Então, o que eu percebo, né, pesquisando cultura Você pop quer fazer pornografia para as meninas? Sim, positiva. Não que pornografia exatamente. Positiva? Não, a pornografia, como ela se configura como indústria hoje, ela não é positiva, não, né? Claro. Não tem Eu como. Entendo. Mas eu acho que a gente tem poucos espaços para discutir sexualidade entre mulheres. E eu tenho vontade de fazer jogos que tratem sobre questões de consentimento, abuso, própria educação corporal, né? Relacionamentos. Eu tô jogando muitos jogos de romance agora para meninas adolescentes. O que é jogos de romance? Só para eu entender. São jogos... Você conhece vários personagens e tem que se relacionar com eles. E eu tô percebendo... Que nem os livros do século XIX que você lia. Os próprios. E eles são horríveis. Porque os livros ou os jogos? Não, os livros são ótimos, gente. Tem a Jane Austen tatuada na perna, inclusive. São maravilhosos. Os jogos são horríveis? São horríveis porque o que eles ensinam é geralmente vários homens problemáticos, né? Primeiro que são só para meninas heterossexuais. A menina que tem qualquer outra sexualidade é bem difícil de achar material para ela. E aí eles são jogos assim que são vários homens extremamente problemáticos e o seu relacionamento com eles consiste em você gerir as emoções deles. A gente chama isso na psicologia de trabalho emocional, que é um problema sério de gênero, né? Que diz que a mulher ela sempre tem a obrigação de ser a gestora emocional dos ambientes que ela tá. E é um trabalho exaustivo e invisível. Então, você está no seu trabalho, se todo mundo está meio descompensado, a mulher que tem que ficar lá sendo conciliadora. Se você está, sei lá, no seu relacionamento pessoal e seu parceiro está estressado, você tem que contrabalancear. E esses jogos, eles basicamente... E vice-versa, vamos ser honestos. Também quando a mulher está estressada, o cara tem que fazer. Sim, num relacionamento equilibrado, né? Mas falando de questões da socialização feminina, né? A mulher é muito educada para isso. E ela é muito demandada esse trabalho dela. E quando você vê esses jogos de relacionamento, é mais ou menos isso. Você tem que ficar gerindo as emoções das pessoas. Que é feita por homem? Muitos são feitos por mulheres também. Então, pra você ver que é uma questão muito... Que está introjetada. Introjetada. Né? E aí é quase nada sobre representações de questões de sexo em si. Romance muito, no mas Brasil não se de discute. hoje, isso é quase perigoso. Que você Eu tá tenho fazendo. ciência. Tá. Eu tô ciente, mas eu acho que é necessário. Não, claro, é necessário. Mas sim, a gente está vivendo um momento tabu muito complicado com isso, que está resultando em coisas horríveis, né? A gente está vendo aumento de DSTs como sífilis entre mulheres. Não era pra gente estar com um surto de sífilis em 2019. Não, entre mulheres. Isso é horrível. Isso mas tem também sarampo nos Estados Unidos. Exatamente. As coisas estão acontecendo meio malucas. O século XIX está muito na moda, inclusive, né? De um jeito horrível. Então, eu acho que a gente precisava falar disso, mas isso passa por discutir esses temas tabus de uma maneira um pouquinho mais racional, né? As pessoas são muito reativas a isso ainda. Acho que é um bom momento para a gente encerrar. Eu sempre encerro com a mesma pergunta, que é: quem somos nós? Quem você acha que nós, humanos, nós, humanidade, o que é essa experiência? Quem que você acha que nós somos? Eu acho que nós somos animais coletivos que ainda não sabem viver em coletividade muito bem. A gente precisa do coletivo, mas a gente ainda não tem muita experiência em como construir esses coletivos, né? Tanto que a história da humanidade é a história de como que a gente ajusta as questões sociais para isso. Então eu acho que a grande jornada humana é essa, que a gente aprenda a conviver junto, porque a gente não sobrevive sozinho, que nós somos os animais indefesos e ridículos. Na natureza, se a gente estiver sozinho, a gente é muito forte junto, mas a coletividade ainda é uma questão muito complicada também. Então eu tô nesse momento muito de buscar as coletividades. E é engraçado porque eu sou tímida e introspectiva, mas depois dos 30 me veio essa coisa do tipo, putz, a gente precisa muito ser cidadão coletivo, porque senão a gente não vai sobreviver, assim. A gente está destruindo a natureza a natureza contra a gente e nós somos uns bichos, isso aí, pelado, ridículo, fraco, que não sobe árvore, não escala montanha, não faz nada legal sozinho. Então a gente precisa muito do coletivo, assim. E é isso. Muito lindo!
Muito bom.